Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Lobo, da CardioKid. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Toino, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a Geraldinho que está aqui conosco e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Quem quiser fazer perguntas, o nosso WhatsApp é o 992053030. Tema de hoje, paralisia facial. O que é paralisia facial? Paralisia facial é um tema bastante interessante porque é relativamente comum. A gente vê com uma certa frequência pacientes com paralisia facial. A paralisia facial é a perda da motricidade, quer dizer, da capacidade motora de movimentação dos músculos da face, que geralmente é unilateral. Então, o paciente, primeiro o sintoma dele é a perda da capacidade de mobilidade desses músculos que dão a motricidade da face. A gente, quando pisca o olho, quando levanta a sobrancelha, quando sorri, quando tenta puxar essa musculatura do pescoço, tudo isso depende do nervo facial. Então, o nervo facial, ele é quem dá o suprimento nervoso a toda essa região. Ele se divide em 5 ramos. Esse ramo que vai lá para cima da sobrancelha. O segundo ramo que dá essa motricidade. O segundo e o terceiro, na verdade, que dão a motricidade da face propriamente dita, da rímula labial, quer dizer, do canto da boca. E o quarto e o quinto que dão mais para essa parte de baixo do queixo para o pescoço. Então, todos os ramos geralmente são acometidos, a pessoa tem uma paralisia, na grande maioria das vezes, total, de cima até embaixo, em todos os músculos dessa região. E é fácil demais de perceber, a pessoa realmente perde a capacidade de movimentar esses músculos. Todo músculo da gente, seja ele autônomo ou voluntário, ele se movimenta porque tem o estímulo nervoso. O cérebro dá o comando, a gente pensa em movimentar o dedo da mão, o cérebro dá o comando e o nervo, digamos que é o mensageiro, ele manda a ordem, traz a ordem do cérebro até o músculo. E o músculo, por fim, executa o movimento que a gente pensou em fazer. Então é mais ou menos assim que funciona todo o movimento da gente. Quando o mensageiro, digamos assim, o condutor da ordem, não é capaz de fazer esse transporte de mensagem, a mensagem não chega ao músculo e o músculo, consequentemente, não executa esse movimento. Então, a paralisia facial, ela é decorrente do problema de condução. O músculo não recebe a ordem e, por isso, não executa. Mas a ordem foi dada pelo cérebro. Então, a questão é na condução, é o nervo facial que traz a ordem lá do cérebro até essa musculatura. É relativamente fácil diferenciar isso, muita gente vai perguntar. É a mesma coisa de um AVC que dá uma paralisia de um lado do corpo? Não é a mesma coisa. São duas etiologias totalmente diferentes e relativamente fácil de diferenciar. Por quê? Porque quando é decorrente de um AVC, a paralisia geralmente é em todo um lado do corpo, não só restrito à face. Então, além da paralisia facial, que é comum ter no AVC, tem a debilidade motora dos membros superiores e inferiores, quer dizer, mãos, braços, pernas, pés, tudo fica paralisado quando é decorrente de um AVC. Já na paralisia facial, que é estritamente um problema do nervo facial, essa paralisia se restringe única e exclusivamente à face. Então é relativamente fácil de diferenciar. Muitas vezes a pessoa se assusta muito quando vê uma paralisia facial pensando em AVC. Não, a causa de paralisia facial, ela quase nunca está ligada a esse tipo de problema. A causa mais comum, vamos lá, a gente começou a falar em causas. A causa mais comum é considerada a paralisia de Bell. A paralisia de Bell é um tipo de paralisia considerada idiopática. O que quer dizer idiopática? Que não se sabe exatamente a razão. É um processo inflamatório do nervo facial que causa uma paralisia, na maioria das vezes, temporária das funções desse nervo, tá certo? Não é uma paralisia definitiva, ela, na grande maioria das vezes, ela regride totalmente. Essa é a causa mais comum, mas tem outras. Por exemplo, processos infecciosos. A pessoa que está com infecção no ouvido médio, principalmente. O nervo facial, um dos trajetos dele passa por dentro do ouvido. Se ele for mais exposto naquela região, se a superfície dele, geralmente ele fica dentro de um canal ósseo, bem protegido. Mas há variações anatômicas. Às vezes a pessoa tem o nervo facial muito exposto dentro do ouvido médio. E qualquer infecçãozinha que tiver no ouvido médio pode atingir esse nervo, causar um processo inflamatório nele e também causar paralisia. Então, os quadros infecciosos, principalmente do ouvido,
podem também ocasionar paralisia facial. O que mais? Zoster, o epizoster, o famoso cobreiro que o povo chama, que às vezes dá na pele. O zoster também pode atingir o nervo facial e causar paralisia facial. Tumores, neoplasias do crânio, às vezes podem atingir o nervo facial e causar paralisia facial. Então, são causas múltiplas, mas a mais comum disparado é essa que eu mencionei inicialmente, a paralisia de Bell. Essa, sem dúvida, é a mais comum e a mais, do ponto de vista de perspectiva de melhora, a de melhor potencial de melhora total. Agora, existem vários tipos de paralisia facial, porque quando você falou que ontem ia falar sobre esse tema, eu dei uma pesquisada e encontrei paralisia facial traumática, paralisia de Bell, existem vários tipos de paralisia. Isso, exatamente. É isso que eu estava falando, das causas, né? A traumática é a mais fácil de identificar. Não, é um trauma realmente. A pessoa tem um acidente e, decorrente desse acidente, tem uma lesão do nervo facial. O nervo facial, vamos dizer, o trajeto dele mais ou menos, ele vai sair lá de dentro do cérebro, obviamente, tá certo? Passa por dentro do todo o trajeto do ouvido. Do ouvido interno, ele margeia o labirinto, quer dizer, fica por cima do labirinto, depois passa por dentro da mastoide e vai emergir já na região anterior do ouvido, para daí seguir por os 5 ramos faciais. Qualquer trauma nessa região, uma pancada maior que ocorra, por exemplo, uma fratura do osso temporal, esse nervo ele passa por dentro do osso temporal. Então, uma fratura do osso temporal ele pode lesionar esse nervo. E aí é sempre pior. As paralisias de origem traumática são muito piores. Por quê? Porque há uma lesão realmente do próprio nervo. Não é só um processo inflamatório que pode regredir e, quando regredir, a função volta ao normal. Quando é traumática, é mais difícil de resolver, porque se essa lesão for uma lesão realmente própria do nervo, não for só um processo inflamatório, a pancada foi perto do nervo, causou um edema naquela região, e esse edema vai regredir, aí o nervo pode voltar à função plena dele. Mas se houver secção do nervo, um corte no nervo, digamos assim, a perda pode ser definitiva, é mais difícil de reverter. Essa reversão, às vezes, se consegue com cirurgias. A pessoa teve uma lesão do nervo facial, identificou onde foi essa lesão. É possível fazer uma cirurgia para fazer uma espécie de bypass desse nervo? O que é bypass? Digamos que emenda o nervo, de onde ele parou, onde foi seccionado, para o outro lado. Mas nem sempre o resultado é bom quando ocorre esse tipo de lesão. As lesões traumáticas do nervo facial são talvez, junto com as neoplasias, obviamente, as de pior resultado, as que têm a perspectiva de melhora mais baixa, entendeu? Você disse que é fácil identificar. O sintoma mais conhecido é a boca torta? O mais fácil do leigo identificar é a boca torta, mas é como eu disse, o nervo facial se pega de sua testa até o seu pescoço. Todos os músculos dessa região da face, eles são inervados por o nervo facial. Então, a sua sobrancelha, você levante aí, está levantando porque o nervo facial é quem está dando essa ordem. Fecha o olho, abra o olho, o nervo facial é quem está dando essa ordem. Sorria, puxe o canto da boca, tudo isso é feito pelo nervo facial. Então, a região acometida é essa. Então, é fácil identificar por quê. Você sofreu um acidente, vai numa moto, acontece um acidente, tem uma pancada maior na cabeça e logo em seguida não tem paralisia em nenhuma parte do corpo, não tem braço paralisado, não tem mão, não tem membro inferior, não tem nada paralisado, só a face. Primeira coisa que a gente pensa, que teve um trauma do nervo facial, e aí tem que investigar em qual segmento foi esse trauma para tentar identificar totalmente o ponto para ver o que é que pode ser feito, entendeu? Mas é como eu disse, traumático sempre o resultado é pior. Não é fácil de tratar lesão traumática de nervo. Quando a pessoa sofre um acidente que tem um trauma da coluna, se lesionar a medula, muitas vezes fica a paraplegia para o resto da vida, não é assim? Por quê? Porque essas regiões elas não têm capacidade plena de regeneração. A medula, como o cérebro, como todos os nervos, são tecidos de baixíssima capacidade de regeneração. Então, houve uma lesão traumática, seccionou aquele nervo, seccionou a medula, ou teve uma lesão no cérebro, como essas regiões não têm capacidade de regeneração, a possibilidade de sequela é imensa, é muito grande. A possibilidade de regeneração existe, mas é baixa. Você já falou que existe tratamento, né, de paralisia facial, mas dá para recuperar completamente ou você fica com sequelas? A grande maioria recupera totalmente, principalmente
quando a etiologia é das mais benignas, digamos assim. Exceto neoplasias, exceto lesão traumática, as demais, mesmo as infecciosas, que também são um pouco mais trabalhosas, a mais comum, que é a paralisia de Bell, a grande maioria regride totalmente. O tratamento, quanto mais precoce, melhor, tá certo? Tem paralisia facial, não demore. Se a pessoa amanhecer o dia com o rosto paralisado, quanto mais demora, maior a chance de ficar alguma sequela permanente. Então, como é lesão neural, a reversão dessa lesão é muito maior a chance quando ocorre precocemente o tratamento. O tratamento inclui medicamentos, tá certo? Inclui, em alguns casos, fisioterapia e uma coisa que não se pode deixar de ter cuidado. Um alerta tanto para o paciente como para qualquer colega que esteja ouvindo a entrevista aqui. Não se pode deixar de proteger o olho do paciente. O paciente que está com paralisia facial, ele perde a capacidade de piscar o olho. O lacrimejamento também é afetado. Então, o que acontece? Quem lubrifica o olho é a lágrima e o movimento de piscar que espalha essa lágrima pelo olho. À medida que a gente perde essa capacidade, e que também há uma diminuição da produção de lágrima na maioria das vezes, o que acontece? O olho fica seco, resseca muito e há uma possibilidade de desenvolvimento de úlcera de córnea. Então, todo paciente que tenha paralisia facial, todos, sem exceção, tem que fazer um cuidado especial com o olho. Lubrificar o dia inteiro, tem que usar o lubrificante ocular o dia inteiro e tem que dormir à noite com o olho ocluído. Tem que fechar e usar um mecanismo de oclusão total para que o olho não fique aberto durante a noite ressecando. Então, isso aí é fundamental para a proteção do olho. A maior sequela da paralisia facial como um longo prazo pode ser a úlcera de córnea. E a úlcera de córnea pode fazer com que o paciente perca a visão daquele olho. Então tem que ser sempre cuidado com essa proteção. Não pode esquecer, não pode relaxar. Às vezes o médico orienta e o paciente que já está deitado termina esquecendo, aí, não vou botar hoje não. E esse é um cuidado que não se pode deixar de lado. Tem que ser muito rigoroso, tanto o médico que está acompanhando, como o próprio paciente tem que seguir direitinho a orientação para não ser relapso nesse assunto que pode realmente terminar ocasionando a perda do olho. Você pode evitar a paralisia facial? Não, infelizmente não. Como a grande maioria das paralisias faciais é de origem idiopática, quer dizer, a paralisia de Bell não se sabe nem a causa específica dela, a principal suspeita é que seja uma infecção viral, um vírus que vem, que se instala no nervo e causa aquela interrupção temporária da função dele. Como as viroses a gente não tem como evitar totalmente, você vê aí a pandemia, todo mundo tentou evitar o Covid e a grande maioria das pessoas terminou pegando de uma forma ou de outra. Então é impossível a gente dizer que vai evitar totalmente um quadro infeccioso. E aí, como a suspeita é que essa seja a principal causa, não vai dar para evitar 100% não. O que pode ser feito ao primeiro sinal de paralisia facial, tratar o mais precocemente possível. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Oi, Marcos, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, tipo assim, eu tenho muito, o olho pisca, que chega a dar até uma agonia, tanto piscar. E eu tento me acalmar o máximo para ver se ele para. Inclusive, agora, final de curso, de faculdade, ele está piscando com mais frequência. E já me disseram que é perigoso dar o AVC facial. Aí eu queria saber se realmente o piscar do olho influencia para o derrame facial. Muito obrigada, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Abraço, doutor Enio. Bom dia. Não tem nenhum risco em termos de AVC, derrame facial, esse tipo de coisa não. Isso aí não existe. Esse tipo de piscar frequente do olho tem duas causas principais. Ressecamento do olho, às vezes a pessoa involuntariamente começa a piscar para tentar umedecer o olho quando ele está muito seco, ou o próprio tique. A pessoa às vezes adquire, quando está muito ansioso, um tique de ficar piscando o olho, que são as duas causas mais comuns. Tem que identificar qual dessas duas causas é. Tique nervoso, exatamente. Até aquela música, né? Exatamente, aquela música mesmo. Tique nervoso. Então, são as duas causas mais comuns. Como ela correlaciona com a fase de maior estresse aí da faculdade, final da faculdade, pode ser o tique, ou pode ser que ela esteja estudando mais, ficando muito tempo de olho
grelado nos estudos, e aí resseca mais e ela termina piscando mais. São as duas possibilidades. Eu acho que valia a pena ela dar um pulinho no oftalmologista, ver, é a primeira possibilidade, se tem alguma coisa relacionada com o ressecamento ocular. Caso contrário, depois migrar para a outra possibilidade. Meu filho vai completar 3 anos, ele tem a voz um pouco rouca. É normal? Se ele conversar muito, ele fica com a voz rouca, tendia que é mais, tendia que é menos. Nesse caso aí, há uma grande possibilidade dessa criança ter o famoso calo na corda vocal. Criança, digamos que gosta muito de ganhar no grito. Tá brincando, cada um que fala mais alto que a outra às vezes, a gritaria maior do mundo. E isso força muito realmente a voz, força muito a corda vocal. Então, por esse uso abusivo, muitas crianças, é comum isso, desenvolvem o famoso calo na corda vocal. Ela força demais uma certa região da corda vocal. A gente, ao falar, encosta uma corda vocal na outra. E essa força é para ser distribuída por igual, de uma ponta a outra, da parte mais anterior até a parte mais posterior. Então, quando algumas crianças ou adultos mesmo têm uma tendência de usar mais uma parte da laringe do que outra, ela exerce a força de forma desigual. De forma que um ponto da corda vocal toca mais o outro ponto do outro lado. E o resto da corda vocal não fica totalmente coaptado, não fica totalmente coladinho na outra. Então, nesse ponto de maior força, pelo atrito, do mesmo jeito que um calo no nosso pé aparece pelo atrito do sapato mais apertado, como esse ponto de força é exercido de uma forma mais intensa num só lugar da laringe, ele pode formar o calo pelo mesmo mecanismo que forma no nosso pé quando o sapato está apertado. Então, aí a mãe conversar com a criança, para na hora que ela estiver gritando muito, dar uma seguradinha, ver se não grita tanto. Se isso persistir, vale a pena fazer uma avaliação, fazer uma laringoscopia da criança para ver se realmente esse é o diagnóstico. Esse é o mais comum, mas não é o único, tem outras causas possíveis para rouquidão em criança. Agora, se realmente for o calo, nessa idade aí, qual seria o tratamento para calo de corda vocal? Seria fonoterapia. Mas nessa idade aí é muito difícil fazer uma fonoterapia adequada com a criança, porque ela precisa se dedicar aos exercícios que a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo vão orientar. E aí, normalmente, nessa idade, a conduta é expectante, acompanhar para ver. Então, nesse caso aí, o que eu sugiro? Tente dar uma conversa com a criança, na hora que ela estiver brincando, segurar um pouquinho a gritaria, não forçar tanto a voz, que talvez isso já seja suficiente para melhorar bastante o sintoma. Caso não ocorra essa melhora, procurar atendimento. Quando você, às vezes, abre a boca, trava, aquilo tem a ver com essa questão de paralisia facial? Não, aí já tem muito mais relação com disfunção da articulação temporomandibular. Essa articulação que a gente usa para mastigação. Então, essa articulação, de um lado, é composta pelo osso da mandíbula, esse osso que se implantam os dentes da arcada inferior, e do outro lado, é composto pelo osso temporal. O osso temporal, digamos que é a casa do ouvido, por isso que muita gente tem, às vezes, dor de ouvido, sem a causa ser o próprio ouvido, sendo a articulação. A gente recebe isso diariamente no consultório. Paciente que chega com dor de ouvido, quando a gente vai examinar, não tem nada no ouvido, mas tem uma disfunção importante dessa articulação. Toda articulação, a grande maioria delas, quando a gente tem uma articulação de 2 ossos, como é esse caso aí, ela tem uma das superfícies côncava e a outra convexa, para que ocorra um encaixe perfeito entre as duas. Então, quando a gente faz o movimento de abrir e fechar a boca, essa superfície côncava desliza por dentro, a superfície convexa desliza por dentro da superfície côncava. E, às vezes, esse deslize não é perfeito, tem um batentezinho, tem um travozinho em algum ponto, e isso pode causar disfunção dessa articulação, causar dor e às vezes até essa dificuldade de abrir estalando a boca, ou às vezes tem gente até que tem luxação espontânea, vai abrir a boca, ela sai do lugar e fica aberta. Isso acontece, infelizmente não com muita frequência, mas acontece com algumas pessoas. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica Cardioquid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Mude a todos e até a próxima oportunidade. 8 horas, 5 minutos.